queridos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de física de hoje nós vamos falar desse tema aqui, ó, fontes e tipos de energia. Bom, o nome já dá a entender que vai ter muita coisa de física aqui envolvida e é legal porque muitas vezes você não percebe o quanto ela aparece no seu dia a dia e principalmente indiretamente, o quanto você usa lá e quanto que aquilo ali tem relação com a física. Vamos falar então de energia de modo geral, porque é esse o tópico que eu diria principal da nossa aula e a partir dela a gente vai o quê? Descendo para pensar nos fontes e tipos de energia. Energia tem de vários tipos, energia térmica, mecânica e agora eu vou falar de uma energia que está presente, muito presente na sua vida, a energia elétrica. Ok, pensa como seria difícil a sua vida hoje, o seu cotidiano, como você lida com o seu dia a dia sem energia elétrica. Tudo depende de energia. Energia elétrica tá aí. Você vai fazer o quê? Acorda de manhã, acende a luz. Poxa, usou energia elétrica. Vai tomar o seu banho. Muitos chuveiros são o quê? Elétricos. Usou energia elétrica. E assim vai. Eu aposto que ficaria um dia inteiro dando exemplos e você já pensou em outros tantos que usa efetivamente a energia elétrica. E para a gente gerar essa energia elétrica, vamos pensar aqui então que é importante. Como é? O que acontece? A gente precisa de o quê? Uma coisa chamada matéria-prima. Olha que bonito então. Fontes e tipos de energia são matérias-primas que produzem energia. O que é essa matéria-prima? O que a gente precisa? A matéria-prima é o que precisa para produzir energia. A gente vai falar de dois tipos aqui. Da o quê? Renováveis e não renováveis. Sim, senhores. O que parece um pouco óbvio pelo nome, mas sempre gera aquela duvidazinha. O que é uma coisa renovável e não renovável? Contraditório, um oposto ao outro. Então vamos falar aqui das renováveis e não renováveis, esses dois tipos de fonte de energia, ok? As energias renováveis, fontes de energia renovável, por que eu acho que elas são tão importantes, ok? Primeiro, um ponto muito legal para a gente tratar e falar é que elas são o quê? Infinitas. O que quer dizer que elas são infinitas? Infinitas não tem fim, exatamente. Então, elas não vão terminar, não vai se acabar. A gente vai poder usar, continuar com esse uso, sem que o quê? Sem que se esgote essa matéria-prima, tá? E isso é extremamente importante. Outra coisa importante é que ela, de modo geral, ela não gera detritos, não tem uma sujeira, sabe? Isso é diferente, não sobra lá, não estraga tanto a natureza, tanto, olha essa palavra, ok? Isso é importante para a gente ter em mente, se a gente comparar com as não renováveis. Aqui eu coloquei dois exemplos, dois desenhos super legais, que é basicamente uma usina hidrelétrica e aqui é para simular, porque a gente sempre precisa de mais, parecem cataventos, né? A gente sempre precisa de mais, que é para uma usina o quê? Eólica. O que essas duas têm de importante quando eu falo que elas são, então, que elas utilizam recursos renováveis? Aqui tá usando o quê, gente? Água. Teoricamente, por mais que a gente polua, a gente faça um monte de coisa que a gente faz, ok? Água tá lá, tem bastante. Tem as dos oceanos, dos rios, tem bastante. E aí tem a chuva que vem, que ajuda nesse processo todo. Então, a gente pode assumir que isso aqui é um recurso quê? Infinito. Então, quando a gente utiliza a usina hidrelétrica para gerar uma energia elétrica para o nosso consumo, isso aqui a gente está, de alguma maneira, usando uma matéria-prima que é boa, tá? Que vai ser, a gente vai ter aqui, por exemplo, um impacto em questão de poluição bem menor. Óbvio que isso a gente tem que tomar um cuidado porque normalmente as usinas hidrelétricas elas usam um rio e aí faz essa barragem aqui, né, essa barreira toda e ali a parte de trás acaba o quê? Tendo esse alagamento. Então é perigoso não, é ruim também, lógico, tem sempre um impacto, gente. Nada gratuito, tá? Alguma coisa a gente sempre prejudica para ter acesso a outro. Temos que ter consciência que isso aqui é melhor do que o que eu vou falar do outro lado, das não renováveis, mas ainda existe um impacto. Esse alagamento, o que acontece? Às vezes tinham animais que moravam ali perto. Eles são obrigados a mudar a vegetação. Então tem um impacto sim. E quando a gente vai para a eólica, o vento tá lá. O vento ele é renovável, não acaba. Então é bom que a gente utilize o vento, porém isso aqui também o quê? Desapropria um espaço. E visualmente, uma usina eólica, ela também pode trazer essa questão ruim, porque a gente precisa de um grande espaço. E isso aqui, ó,
muitas vezes pode chegar a 80 metros de altura. Então não é qualquer lugar que a gente pode colocar. Existe toda uma preocupação. Porém, se a gente pensar em termos de poluição e o impacto ambiental que acontece, quando a gente utiliza a matéria-prima, quando a gente fala de fontes de energia renováveis, a gente está com uma vantagem muito grande se comparado com as não renováveis. E é isso que a gente vai visualizar agora. Se elas são opostas, o que você acha que vai acontecer ali? Bom, aqui elas são o quê? Infinitas. Tá lá, para sempre, vamos colocar assim. E as não renováveis? Sim, elas são finitas, quer dizer que elas têm fim. E então a gente vai usar e vai chegar uma hora que vai acabar. O que vai acontecer quando acabar? Quais são será que o ser humano já pensou se esse finalizar, se esse acabar com as não renováveis, que são, por exemplo, petróleo, gás natural e carvão? Será que a hora que acabar isso aqui vai ter um impacto muito grande? Como é que a gente vai repor? Como é que a gente vai viver com isso daí? Eu acho que a gente tem o hábito de usar muito sem saber o amanhã, né? Sem pensar no que vai acontecer. E aqui é muita prova disso. Quais são os problemas, vamos dizer assim, que a gente pode assumir a partir dessas fontes de energias não renováveis? Vai acabar um dia, porque elas demoram séculos para serem formadas de novo. A gente não está dando nem tempo para isso. A gente usa mais do que espera que elas retomem. Então, vai acabar sim. A gente tem que pensar muito sobre isso. Tá? Então, o fato delas serem encontradas na natureza é um fator positivo, mas pensa lá. Aqui eu coloquei um exemplo dessa plataforma, né, de perfuração de petróleo. Já não está cada vez mais difícil, eu diria, achar petróleo. Não é qualquer lugar do mundo que tem. E cada vez mais, pela falta dele, está ficando caro. Tem ficado cada vez mais caro. Só que o nosso consumo do petróleo, por exemplo, para combustível que a gente põe nos automóveis, no meio de transporte de modo geral, continua igual, ninguém parou de usar, ninguém mudou para outros processos, o consumo é igual, só que a gente já percebe que está diminuindo o encontrar, vamos colocar assim. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que são, por exemplo, as usinas nucleares que utilizam, por exemplo, o urânio, que é altamente radioativo. Se vaza, vai ter um impacto ambiental gigantesco. Vai acabar, por exemplo, se vaza num rio, num mar, com uma fauna, uma flora inteira. Inclusive, para a gente, ser humano é extremamente nocivo. Uma usina nuclear, ela tem que ser total, vamos colocar, vou usar uma palavra até, né, a palavra certa nem é blindada, mas ela tem que ter placas que impedem que essa radioatividade se expanda, saia. Porque a gente não vê, mas ela está lá. Então, esses impactos todos que acontecem dentro da questão desse tipo de fonte, que é a não renovável, tem que ser considerada. E eu acho que o mais importante é a gente olhar que hoje, aqui no Brasil, porque a gente tem muitos rios e a gente tem muito espaço, vamos dizer assim, a gente utiliza muito a hidrelétrica. E isso é um ponto positivo para a gente se comparado com outros países. Mas a gente e o mundo inteiro utiliza muito petróleo como fonte de energia. E isso é preocupante, porque a pergunta que eu deixo para vocês é: para onde a gente vai parar com isso daí? Como a gente pode, então, passar a utilizar mais a ideia do renovável e do não renovável? Painéis solares, de onde vem, ó? Qual que é a ideia? A luz do sol, o sol, as ondas eletromagnéticas. Tá aí, o sol vai morrer? Não vai, né? Se a gente pode usar, por que não passar a usar? Essa é a ideia que eu deixo para vocês. Eu espero que a gente também tenha uma coisa muito importante, que é essa consciência do nosso consumo de energia. Vou falar de novo da elétrica, porque ela é muito presente no nosso dia a dia. Vamos ter mais consciência disso, que vai realmente ajudar todo um processo. E começa a pensar o que a gente usa no nosso dia a dia, toda essa energia elétrica, da onde que vem? Mas a minha casa, a gente tem painéis solares. Poxa, legal. Mas será que o painel solar por si só, ele consegue gerar toda a energia elétrica que você precisa? Ou como é que a gente pode, a minha casa, a minha escola, o meu trabalho não tem, mas será que dá para, improvisar? A resposta para você é sim. Dá para a gente criar painéis solares que não sejam tão caros. E pelo menos o mínimo de ajuda para o meio ambiente a gente vai fazer a partir do momento que a gente se esforça e a gente quer, passar a utilizar de forma mais sábia e usar efetivamente as fontes de energia renováveis.
Essa é a dica que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido principalmente a diferença entre o renovável e não renovável e onde elas se aplicam dentro das usinas e no nosso cotidiano. Bom, por hoje é só. Beijos, meus queridos, e até a próxima!